Aleluia. Saúde, amada igreja, na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando para dar início ao nosso culto de doutrina. Oremos. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Pai amado, Pai querido, queremos te render graça e te agradecer por mais um dia estar na tua presença para aprender de ti, Senhor. Que o Senhor traga nosso pastor em paz, Pai amado, Pai querido, que vai estar doutrinando a tua igreja. Pai, que nós venhamos abrir o nosso coração para ouvir a tua palavra, Senhor, o seu ensinamento, e que a cada dia nós venhamos nos empenhar, Pai amado, Pai querido, em aprender mais de ti. Muito obrigado por tudo, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite. Abençoa, Pai amado, aqueles que já chegaram, abençoa aqueles que estão em casa, Pai amado, Pai querido, que não pode sair. Deus, queremos encontrar e entregar, Pai amado, Pai, que esse país nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, é o único que pode ter a solução desse problema, Pai amado, Pai querido. Entra com providência na vida dos teus servos, Pai, nesse mundo, Pai amado, Pai querido, porque sabemos que o inimigo, ele veio para tentar, Pai amado, nos destruir, mas o Senhor, Pai amado, é o maior do que ele. Então, Deus, te agradecemos pela nossa oportunidade de estar na tua casa, Senhor, e que essa epidemia venha terminar, para que nós voltemos, Pai amado, Pai querido, ao normal da nossa vida. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar, vamos estar louvando o hino da harpa. Vamos louvar 192 da harpa cristã, irmãos. Estou muito feliz de poder estar voltando, né? À casa do Senhor. Estávamos aí tempo fora, mas Deus tem nos concedido saúde, né? Porque Ele é que nos livra. 192 da harpa cristã. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, como o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. És um grande pecador, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, fomos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, fomos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue,
pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. É pelo sangue, Pai. Vamos louvar também o 77 da harpa cristã. Temos que estar em contato com o nosso Senhor. Amém? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Senhor Deus e pedir ao Senhor que a sua bênção recaia sobre a nossa vida, que tenhamos uma noite abençoada, que a palavra a ser ministrada, aquela que o Senhor, Ele já preparou, Ele venha preparar também os nossos corações, para que venhamos receber aquilo que tem de muito valioso, que é a palavra do Senhor, é o nosso alimento.
Então quero convidar você para orar neste momento. Senhor, graças te damos pelo privilégio de já estarmos na tua casa. A alegria, Deus, de poder louvar e bendizer o teu santo nome. Senhor, queremos te agradecer porque tu nos trouxeste em paz, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que a tua palavra, ela venha, Senhor, nesta noite, entrar em nossos corações. Joga por terra toda barreira, todo impedimento. Abençoe os teus filhos que aqui estão, aqueles que estão na sua casa, e que tudo seja para a glória e louvor do nome do Senhor. Assim te oramos. Amém. Aproveitar que você está em pé, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo de número 3, versículo 1. Vou ler e a igreja somente acompanhe. Você que está em casa, pega aí a sua Bíblia, acompanhe, pega aí o seu caderno de anotações, anote. Amém? Mateus capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos digno de arrependimento. Amém? A igreja pode se assentar. O título do nosso ensinamento de hoje é Os Frutos do Cristão. Amém? Os frutos do cristão. A palavra inicial encontra-se em Mateus, capítulo de número 3, versículo 1 ao 8, e o versículo-chave é o versículo de número 8, que diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Então, nós vamos compartilhar com a igreja os frutos necessários que os cristãos, eles devem dar para o nosso Senhor. Lembrando, querido, que existem os frutos e existe o fruto do Espírito. Nós não vamos estar trabalhando aqui especificamente no fruto do Espírito, que é a bondade, benignidade, mansidão, temperança, fé, não é isso? Nós, claro que entendemos que eu não posso dar frutos sem ter o fruto. Então o fruto, ele tem que fazer parte da minha vida para que eu e você venha dar frutos. E para isso, nós precisamos ser cristãos convertidos, cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, cristãos transformados, cristãos que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo e têm em suas vidas o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, nenhum de nós conseguiríamos dar frutos para o Senhor. E esses frutos que nós vamos falar demonstram
que nós verdadeiramente nos arrependemos. Porque não existe possibilidade de um homem agradar a Deus sem se arrepender. Porque muitas das vezes o homem ele tenta se justificar, amém? Ele tenta se tornar justo diante de Deus. Mas quem nos justifica é quem? Deus. Quando que ele nos justifica? Quando ele contempla em nosso coração arrependimento. É entender, o homem precisa entender que, como a Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos os homens precisam de um encontro com Cristo. E através desse encontro, mas um encontro sincero, o Senhor, ele remove, ele aniquila, tá? Toda a legalidade que um dia foi dada, nos faz de nova criatura, nos mostra um caminho, nos coloca a sua palavra para ser a nossa base, o nosso norte, para que a cada caminhada nossa, a cada atitude, os pensamentos, todos eles sejam compatíveis com o quê? A palavra do Senhor. Então, nós vamos seguindo dia após dia, e a Bíblia diz, até chegar à estatura de varão perfeito, andando conforme a palavra do Senhor. E quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais nós estamos perto do Senhor, nós vamos dar o quê? Frutos. Nós vamos dar fruto. E esses frutos, quando as pessoas olharem para nós, vão ver, e isso só pode acontecer porque Deus está na vida deste homem, desta mulher de Deus. Só pode acontecer porque verdadeiramente ele e ela é nascido de novo. Amém, querido? Porque sem o novo nascimento, sem a comunhão com o Espírito, não existe possibilidade nenhuma de um homem agradar a Deus. Ele pode tentar, né, achar que pela sua própria justiça ele vai agradar a Deus, mas só Cristo, ele nos faz nos aproximar do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, no versículo de número 8, que nós lemos em Mateus 3, os frutos dos cristãos nos informa que nós devemos, ou seja, devem mostrar que nós somos arrependidos. Ok? Então, os frutos do cristão nos informa que os cristãos, os seus frutos devem mostrar que nós somos arrependidos. Amém? Obrigado, diaconisa. Nós somos arrependidos, porque sem arrependimento não há possibilidade de gerar fruto. Amém, queridos? É só analisar a nossa vida, quem éramos nós, antes de nos arrepender, confessar os nossos pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quais eram os nossos frutos. Como nós éramos? Muito diferente. Mas hoje, nós fazemos uma análise da nossa vida e ver o quanto nós mudamos. Ver o quanto nosso linguajar, o nosso portar, o quanto houve mudança. Coisas que no passado eu e você não fizemos, e quando tivemos esse encontro com Cristo, passamos a fazer. Talvez você e eu éramos pessoas difíceis de perdoar, e com Cristo na nossa vida, nós aprendemos a perdoar. Isso é fruto, evangelista. Isso é fruto. Fruto. Digno de quem é arrependido. Às vezes guardávamos muito sentimento. Existem pessoas que internalizam tudo, mas quando Cristo entra na nossa vida, ele remove esse sentimento. Existiam pessoas, irmãos, que era de difícil relacionamento, agora muda. Lembra como Tiago e João eram conhecidos? Boanerges, filhos do trovão, segundo o seu temperamento. Mas quando tiveram o chamado de Jesus, irmão Fábio Júnior, depois o João foi chamado de apóstolo do amor. Hein, querido? Há mudança ou não? Há transformação ou há não transformação? Então eu entendo que o fruto do cristão, ele precisa ser analisado nas nossas ações, nas nossas atitudes.
De vez agora, vamos orar para que o fogo venha sair do céu e consumir. Não. Filhinhos, não tem, mudou. Nós estamos dando frutos dignos de cristãos arrependidos? Ou estamos conservando ainda a nossa natureza que levávamos antes de conhecer a Jesus Cristo? Os cristãos precisam dar frutos. E um desses frutos mostra que nós somos arrependidos. Versículo de número 8 de Mateus, capítulo de número 3. Ou seja, nós estamos falando de um arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno, o que vai acompanhar? Ele será acompanhado do fruto de justiça. Ou seja, a nossa vida, ela não mais vai ser uma vida de pessoas injustas. Nós seremos justos e amaremos a justiça. Amém, querido? Nós amaremos a justiça, ou seja, nós teremos sede de justiça. Algumas coisas que aconteciam e nós não estávamos nem aí, ó. Isso aí eu não quero nem saber. Hoje, o Espírito do Senhor, Ele já nos coloca uma responsabilidade de nós nos atentarmos para quem está ao nosso redor, no nosso estado, no nosso Brasil e no mundo, pedindo: Senhor, que haja justiça, que os homens sejam homens melhores. E antigamente, cada um por si e Deus por todos. Mas quando nós nos arrependemos, vai sendo evidenciado na nossa vida algumas atitudes, e que esse arrependimento genuíno acompanha o fruto da justiça. Amém? Então, nessa noite, nós estamos aqui, e esta palavra está sendo ministrada para a nossa vida, como aqueles que nasceram de novo. Pessoas que verdadeiramente entendem a importância de gerar frutos para o Senhor. Vamos ler a segunda passagem, João, capítulo de número 15, versículo 16. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, assim diz Jesus, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha aí, ó. Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha, os cristãos, eles foram tirados do mundo para dar fruto a Deus. Amém aí, obreiro Jorge? O cristão, diaconisa Eurília, nós fomos tirados do mundo para dar frutos para Deus. E qual é a característica desses frutos? Eles precisam ser variáveis. Eu não posso me contentar somente em fazer alguma coisa para o Senhor. Eu vou fazer isso aqui, não. Os nossos frutos precisam ser variáveis e permanentes. Eu vou fazer hoje, amanhã eu não quero fazer. Não, isso não existe. Hoje eu tenho prazer de fazer algo para Deus e amanhã é como se nada tivesse acontecido. Eu estou indiferente ao que está acontecendo na minha congregação. Cristão que gera fruto, cristão que dá fruto, ele precisa entender que nós fomos tirados do mundo. Quando você é contratado para uma empresa, você contrata para fazer alguma coisa. Ou alguém contrata alguém para a pessoa ficar lá tomando um cafezinho, trocando ideia, jogando conversa fora no antes do espelho. Não. Nós somos contratados para fazer algo. O Senhor, Ele nos tirou do mundo, irmão. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Estávamos distantes de Deus. Não éramos sensíveis à voz de Deus. Deus, Ele falava como Ele fala com o ser humano. Mas quando não damos ouvido ao Espírito Santo, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Aí o Senhor, pelo seu grande amor, Ele
nos buscou no mundo e nos trouxe. E aí ele diz assim, ó, não foi vocês que me escolheram. Ou seja, eu não escolhi Jesus, Jesus me escolheu. E na escolha que ele fez, eu de uma forma liberal, não forçada, porque ninguém é obrigado a servir a Cristo. Ele dá oportunidade para que o homem depois, ele chegando diante de Deus, ele venha tentar se justificar e dizer, eu nunca tive oportunidade. Eu nunca tive, teve. Todos nós, todos os seres humanos terão, pelo menos uma vez, a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Isso chama-se justiça de Deus, a multiforme graça do Senhor. Então, Deus escolheu a cada um de nós. Benhu, o céu que você vai, eu quero ir também, eu quero ir junto. Amém, irmão Davi? O céu que você vai, que está ali esperando, eu quero ir também. Amém, irmã Maria? O céu que está esperando a irmã, e eu quero liberar essa palavra para toda a sua família, eu quero ir para lá também. O Senhor, Ele vai salvar a nossa casa, a nossa família. E eu preciso desejar, irmão, desejar de forma bem afetuosa, morar com o Senhor no céu. Olha, a igreja do século 21 está fria. A igreja irmã Laurinha do século 21 está perdendo a essência do cristianismo. A Bíblia diz, missionária Fátima, se eu esperar em Cristo somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Qual é a razão de nós estarmos aqui nesta noite? Eu reconheço o amor que Deus manifestou para me salvar, para me tirar deste mundo, que a Bíblia diz que já está condenado, o mundo já está no maligno. Um dia isso tudo vai ser queimado. Mas o Senhor está chamando o pecador ao arrependimento. O Senhor, Ele está dando oportunidade para o pecador ser salvo e ser feito nova criatura, e o Senhor o justificar, e o Senhor o regenerar, e o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós de uma forma especial, que a cada dia a gente se separa mais do mundo, porque Ele nos tirou de lá, não quer que eu e você volte para lá, amém, irmão? Amém. Mas Ele nos chamou, e Ele nos escolheu, conforme a palavra de Deus está dizendo, e nos nomeou, e Ele falou assim, ó, vai e dê fruto. Então, não existe ninguém aqui nesta noite que está isento dessa responsabilidade. Por isso que o título do ensinamento é Os Frutos do Cristão. Eu não posso me dizer, Senhor, Tu me chamou só para pregar a palavra e agora eu só prego. Será se alguns de nós já nascemos pregando a palavra? Não, nós fomos chamados, irmão, para dar frutos. Eu só toco instrumento e não quero saber, só toco instrumento. Não, eu só sirvo porque às vezes tem pessoas que pensam que foi chamado para fazer só uma coisa. Não, irmão, nós fomos chamados para dar frutos. Nós temos dado fruto para Deus? O que estamos fazendo para o Senhor? Ou nós estamos colocando as nossas prioridades na frente daquilo que Deus espera para mim e para você? Porque a Bíblia diz que Ele me chamou, me nomeou e falou assim, ó, filho, vai e dá fruto. Ele resgatou o presbítero Maldir e operou um milagre na vida do nosso irmão e na sua família, e diz assim, ó, vai e dê fruto. Deus, irmã Patrícia, está esperando que eu e nossos irmãos, cada um de nós, venhamos dar fruto. Amém, irmã Tainã? Amém, irmã Patrícia? Amém, irmã Núbia? Evangelista Fernando, missionário na Cristina. Amém? Irmã Cristina Mascarenha, Deus nos chamou para dar fruto. É isso que Ele está esperando de mim e de você. Mas Ele não obriga. Deus, Ele não obriga. Não, Ele quer a minha voluntariedade. Porque trabalhar como voluntário, aí é que dá prazer. Você não precisa e ninguém está te mandando, mas eu quero fazer, porque há amor, há reconhecimento. Só trabalha com amor, irmão, com alegria, quando há reconhecimento. Eu preciso reconhecer o que Jesus fez por mim.
Se eu não reconhecer, se os irmãos não reconhecerem, a gente não consegue fazer nada para Cristo, irmão. Sim ou não? Não há gratidão. Então eu preciso entender e olhar para esse versículo, e eu preciso extrair desta palavra algo para a minha vida, que vai me impulsionar a dar fruto, porque existe uma ordem liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Dá fruto. E aí ele diz assim, ó, e que o nosso fruto seja permanente. Frutos variáveis e frutos permanentes. Como é que deve ser o fruto do cristão? Variáveis e permanentes. Então jamais eu vou chegar e dizer, não, agora eu não faço mais nada. Agora eu vou ficar em casa e está tudo tranquilo. Frutos permanentes. Qual é o teu chamado? Qual é o seu chamado? Cada um de nós temos um chamado. A gente pode até fingir que não entendemos e negligenciar, mas cada um de nós temos um chamado. Eu preciso estar constantemente exercendo, porque Deus espera de mim frutos variáveis e permanentes. Só vamos parar de trabalhar aqui na terra quando o Senhor nos levar para o céu. Aí nós teremos outras funções. Quais são? Não sei. Eu creio que vai ser em cima do que cada um receber de galardão. Amém, irmão? O que cada um receber quando chegar lá no céu, vai ser também a minha e a sua função. Porque o galardão vai servir para alguma coisa, vai ter uma diferenciação ali. Amém, querido? E aí nós vamos trabalhar no céu. Mas enquanto isso, eu preciso trabalhar para o meu Senhor aqui. Eu preciso me doar. Eu preciso, irmão, a cada dia estar impulsionado, que existe uma palavra sobre a minha vida, uma responsabilidade, que Deus me escolheu. Favor imerecido, a graça, nenhum de nós merecíamos, irmão, nenhum de nós. Mas essa graça nos alcançou, aleluia, obrigado, Senhor. Glória a Deus, essa graça, ela nos alcançou. E aí o Senhor alistou a cada um de nós para o seu exército. E nós não fomos alistados em qualquer exército, não. Nós fomos alistados num exército de vitoriosos. Exército de vitoriosos. Porque o nosso general Jesus Cristo, ele é aquele que tem pelejado por nós. É aquele que tem guerreado as nossas batalhas. É aquele que tem renovado as tuas forças. É aquele que tem jogado por terra todo impedimento, toda barreira que se levanta contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Ele é aquele, irmão, que tem desfeito todo o projeto arquitetado no oculto, no inferno, que tenta vir contra a tua vida. O Senhor desfaz todo o laço. Ele dá ordem aos anjos para pelejar, para abençoar a nossa vida. O Senhor, Ele presta esse favor por nós. Então, eu preciso entender sobre os frutos do cristão. Eu não posso ser considerado indolente e ocioso pelo meu Senhor. Nós não estamos, muitas das vezes, nos atentando para isso. Devemos valorizar o que o Senhor fez por nós. E que esta palavra, ela está de pé. Vamos lá para o terceiro tipo de fruto do cristão, Mateus 3,10. Mateus 3,10. Vamos voltar lá para Mateus, agora o versículo 10. Olha aí, ó. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Então, querido, nesse contexto, nesse terceiro tópico, o cristão que não produz bom fruto, o cristão que não produz bom fruto, ele corre o risco de ser cortado e lançado no fogo. A palavra de Deus,
ela não nos deixa enganado. Amém? Ela não nos deixa enganado. Quando você chega no ano letivo, no início, o professor lá na palestra, a aula inicial diz: se vocês não estudarem, no final do ano, vocês serão reprovados. Sim ou não? Não é assim? Quem está estudando aí ainda? Não é? O patrão chega lá e fala assim: olha, reúne a equipe, se vocês não produzirem, no final do mês, não tem a comissão. A empresa, no final do ano, se não gerar o que? Lucro, não vai ter dividendos para distribuir entre os acionistas. Querido, toda a nossa vida existe um esforço nosso para uma recompensa. E quando nós não nos esforçamos, nós deixamos de receber algo. O reino de Deus e a palavra do Senhor não nos deixa enganada. Aí ele traz aqui e faz uma referência nossa como árvore, e que ele espera que nós venhamos dar o quê? Dar fruto. E diz: se eu não der o bom, não é está dizendo assim, ó, se você não der fruto, não, se não der um bom fruto, essa árvore será cortada e lançada no fogo. Então, eu olhando para esta passagem, eu estou impulsionado, entendendo que como cristão eu tenho uma responsabilidade de dar fruto, e bons frutos, porque existe árvore que dá mau fruto, árvore que dá mau fruto. Nós precisamos dar bons frutos, é o que Deus espera de nós. Então, nessa noite, eu preciso fazer uma análise da minha vida cristã e ver se eu estou dando bom fruto para Deus. Nós somos uma árvore que verdadeiramente alguém pode colher bons frutos de nós. Ou aquela árvore, eu creio que cada um de nós já tivemos aquela decepção, de às vezes assim, você pega naquela mangueira, pega aquela, pô, que manga, quando tu prova a manga, azeda. Você olha lá aquele abacaxi, né? Pô, que abacaxi tá cheiroso. Quando tu corta, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Aquela uva que tu vê, uva boa, mas quando azeda, tu o olho fica como? Vira o olho. Parece uma tamarina. Queridos, nós estamos dando bom fruto. Cristãos, nós precisamos nos preocupar com isso, porque a gente só pensa no amor de Deus, que Deus morreu por nós, que o Senhor preparou o céu, que nós vamos receber galardão. Tudo isso é verdade. Só que, como servos fiéis, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos nos preocupar hoje. Nós precisamos, queridos. Precisamos nos doar um pouco mais. Escolher dar bom fruto. Aí existe o quê? A pessoa fala assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Nós somos luz do mundo e sal da terra. O sal precisa fazer a diferença. Se ele não fizer, se ele não der sabor, ele presta para quê? Para ser lançado fora e ser pisado. E o adversário, irmão, ele peleja contra nós, irmãos, constantemente. Nos aponta, quer ver a nossa queda, a nossa derrota, quer mais que a árvore seja cortada. Então, nós precisamos ter raízes profundas, gerar bons frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Para que aonde você estiver como uma árvore plantada, alguém que chegar perto de você, vai colher bom fruto. Amém? Vai colher bom fruto. E nós precisamos nos atentar. Tem coisas que você até quer fazer, mas aí tu raciocina: não, isso não glorifica a Deus, então não vou fazer, porque eu preciso gerar bons frutos.
Um adversário, ele tenta até colocar algo na nossa frente, um banquete, mas nós vamos escolher gerar os bons frutos. Então, o cristão precisa gerar o quê? Bom fruto. Porque se não gerar, ele corre o risco, existe a possibilidade de essa árvore ser cortada e lançada no fogo. E ninguém quer ser cortado, irmão. Ninguém aqui quer ser lançado no fogo. E quando nós analisamos e retratamos sobre a palavra do Senhor, naquele grande dia que o Senhor vier para julgar todos os homens, e aqueles, irmão, onde vai ver a colheita, não é isso? Onde será separado o joio do trigo, o trigo colocará no celeiro, e o joio no outro lugar, e o joio vai ser queimado. O joio não serve para nada. Botaram essa semana aí uma referência, um vídeo sobre o joio e o trigo. E aí a pessoa vinha, botava, pegava lá, não dava para distinguir, espremia ali na mão, e quando ele assoprava o joio, tinha nada, era só farelo, sumia, desaparecia. Mas aí o trigo tinha semente, querido. Você não é joio, você é trigo. O adversário pode até tentar te chacoalhar, pode tentar fazer, mas você tem fruto para dar. Nós devemos dar bom fruto, almeje. Irmão, cada um de nós precisamos almejar, precisa ser algo no nosso coração. Deus, eu preciso dormir e acordar e ter a expectativa de gerar bom fruto. Não se conforme, não se acomode. O que está acontecendo hoje é o comodismo. Não, tá bom. Deixa Diácono Sebastião fazer. Ele está lá, ele faz. Não, deixa. O irmão está lá, ele vai fazer. Não, eu não posso. Eu preciso estar junto. Minha raiz precisa ir longe. Precisa ir no profundo. Precisa estar bem enraizada. Porque às vezes vem o vento. Mas nossa raiz precisa estar profunda. Então, em relação a fruto do cristão, nós precisamos produzir o quê? Bom fruto. Porque se não gerar bom fruto e gerar um mal, o que vai acontecer? Cortado e lançado no fogo. Que o Senhor nos livre desse mal. Amém? Vamos lá. Vamos ler mais uma palavra. Antes disso, deixa eu ler aqui, eu escrevi aqui um negócio. Existem pessoas que dizem crer em Cristo. Tá? Eu li aqui para complementar esse tópico. Existem pessoas que dizem crer em Cristo e serem filhos de Deus. Mas a vida não condiz com o que falam. É um mau fruto. A vida não... Olha, eu sou filho de Deus. Olha, eu sou de Jesus Cristo. Mas a vida, o caminhar, o andar, não condiz com o que fala. Hoje aconteceu algo interessante no meu trabalho. De manhã lá, prepararam um café da manhã. E aí, na hora de tomar o café, eu falei, vamos lá, vamos tomar café, que eu tinha que subir para trabalhar. Aí eu falei uma palavra, não completei a frase completa, né? Que aí deu um mau entendimento. Aí o outro, falou alguma coisa, aí ele falou assim, Wellington, eu achei muito interessante, porque você falou uma palavra e foi para lá, concluiu a frase. E aí ficou mal, eu entendi mal. Só que o seu companheiro aqui que viu, ele já te defendeu na hora. Aí ele falou assim, eu achei muito interessante isso, porque ele já me falou assim, não, pode ter certeza, porque ele jamais iria falar isso, porque eu o conheço. Querido, as pessoas vão lhe defender porque ela lhe conhece. Porque ela lhe conhece. O evangelista bom. Não, evangelista bom. Não, eu conheço ele. Quem? Não, quem? Não, eu conheço. Amém, querido? Amém. O Senhor, Ele sempre vai estar contigo, aonde você estiver. Mesmo que o adversário ele tenta deturpar alguma palavra, algo teu, o Senhor, Ele vai levantar alguém
amém? Para trabalhar junto contigo, para jogar por terra toda a obra do adversário. Vamos lá? Atos capítulo 26, versículo 20. Atos 26, 20. Atos 26, 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Ou seja, o fruto do cristão está relacionado à obra que ele faz para Deus. Amém? O fruto do cristão está relacionado à obra que ele faz para Deus. E uma dessas obras chama-se evangelismo. Não existe cristianismo sem ide. Amém, querido, ou não? Não existe cristianismo sem o ide. Ide por todo mundo. Não existe cristianismo sem evangelismo. Então, a obra ou o fruto do cristão, ele deve estar relacionado à obra que ele faz para Deus. Não é para o homem, é para Deus. Amém? Amém? Quando eu e você recebemos às vezes uma visita em casa, às vezes nós estamos enfermos, estamos com problemas, pedimos uma visita, sabe? Esta obra é realizada para quem? Para Deus. Porque a ovelha é do Senhor. A glória não é para quem vai e nem para quem recebe. A glória é para Deus, o louvor é para Deus e o fruto, ele se manifesta através da vida daquele que foi. Ele é relacionado. Não existe fruto sem obra, sem trabalho. Pode, irmão, uma colheita acontecer sem antes a terra ser trabalhada? Não existe essa possibilidade, amém, irmão? Precisa-se trabalhar a terra, precisa-se trabalhar a semente e escolher boas sementes. Não é isso? Escolher boas sementes. Porque se não escolher boas sementes, não vai dar fruto. Amém? Então, eu preciso entender, meu irmão, que o fruto, o meu fruto, o teu do cristão, ele precisa estar relacionado com a obra que nós estamos fazendo para Deus. Aí as pessoas vão te perguntar, você é cristão? Sim. O que você faz na sua igreja? Aquele silêncio do grilinho. O que você faz lá mesmo? Demorou a pensar? Qual é o fruto do cristão? Demorou a raciocinar, demorou a pensar? A gente precisa, irmão, estar produzindo fruto, e esse fruto ele é relacionado à obra, ao trabalho. Cada trabalho é importante, não existe trabalho maior e menor, melhor e pior. Todo trabalho para Deus é importante. Sim ou não? Todo trabalho é importante. Quem recebe a portaria, quem limpa a casa do Senhor, quem traz um copo d'água, que a diaconisa trouxe aqui, diaconisa Lenira, quem toca os instrumentos, quem preparou todo o material para a live, quem abriu a igreja, toda obra para o Senhor é maravilhosa. Quem visita, quem evangeliza, quem faz a comida, quem entrega um folheto, isso é obra. É obra. Quando você vai para uma obra que nós estamos falando aqui, que a mais específica é o evangelismo, o galardão é igual para todos. Quando você sai, a igreja, ela saiu, né, daqui, das quatro paredes, e ela foi, toda aquela equipe de trabalhadores
estão recebendo o mesmo galardão. Porque quem não sabe louvar, entrega folheto. Enquanto um louva, um entrega folheto. Enquanto um louva e um entrega folheto, o outro está intercedendo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O outro preparou, o outro dirigiu, o outro... Então, a obra realizada de evangelismo e que ela é relacionada com o fruto do cristão, ela acontece. E todos recebem a bênção e as pessoas que estão sendo alcançadas estão provando o amor de Deus. Então, entenda nessa noite que o nosso fruto está relacionado à obra. É o que está escrito aqui, nós acabamos de ler. Anunciou, primeiramente, Damasco, Jerusalém, toda a terra da Judéia, os gentios, para que eles se convertessem. Está escrito aí, se convertessem. A quem? A Deus. Qual tem sido a nossa mensagem? Quando chega lá e a pessoa fala, conta a sua história, não, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, que Jesus pode entrar, Ele pode resolver o teu problema. Porque a mensagem da palavra de Deus, irmão, pregada para os nossos irmãos lá atrás, era mensagem de arrependimento. Era mensagem até, que nós lemos no texto inicial, até a pessoa vindo para se batizar, tomava um puxão de orelha. Tomava um puxão de orelha. Não, vai voltar, vai voltar. O que é isso? Não, mas eu conheço vocês. Eu conheço os frutos que vocês estão dando no arrependimento. Vocês querem descer a água? Para quê? Hoje, se batizam de qualquer maneira. Quem quer se batizar? O batismo está sendo jogado. Não, irmão, como se fosse adiantar alguma coisa. O batismo é ordenança bíblica, sim. Mas nós precisamos entender e colocar no nosso coração, irmão, é amor, é paixão por Jesus. É ser grato pelo sacrifício que Ele trouxe para nos salvar. E quem entende isso, vai relacionar o seu fruto, os frutos, à obra que estamos realizando para o Senhor. Precisa querer, precisa arder. O meu e o teu coração precisa arder pelas almas que estão perecendo. Na segunda-feira, alguns dos irmãos que puderam ir lá em Bangu, quando você chegou lá, era o quê? Cenário bem difícil, né? Aquelas pessoas lá, largadas, sem esperança nenhuma, sem esperança, jovens, crianças. Irmão, o nosso coração precisa arder. Nós estamos intercedendo, alguns irmãos vão, outros colaboram. Entregamos a alimentação, demos uma volta ali, um monte de pessoas largadas pelo chão. Parece que passou uma guerra e ficou o despojo da guerra. As pessoas que ficaram doentes, coxos, paralíticos, sem força. Irmã, jovem Tainã, sem força para se levantar. Mãe Sheila Moraes, sem força, sem esperança. Talvez se ninguém levasse nada aquele dia, iriam ficar com fome. E o que é capaz um homem, um ser humano, quando está com fome? Querido, o fruto do cristão está relacionado à obra que nós estamos fazendo para Deus. Porque os nossos irmãos primitivos morreram, sim ou não? Foram presos, sim ou não? Tomaram chicotada, sim ou não, irmão? Foram esfolados em praça pública, sim ou não? Colocado, amarrado em carruagem e sendo arrastado pela cidade. Foram mortos, jogados aos leões. Essa era, irmão, a característica dos nossos irmãos que davam fruto lá no passado. Mas hoje o Senhor nos dá toda a liberdade de fazermos, toda a liberdade de chegar aonde chegarmos. Evangelizamos, falamos de Deus, entregamos folheto, fazemos culto na rua e não estamos aproveitando essa oportunidade de gerar fruto através das obras para Deus. Mas o cristão, ele precisa gerar esses frutos.
Lucas, capítulo de número 3, versículo 10. Lucas 3, 10. Lucas 3, 10, até o versículo 14, vou ler aqui. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogavam também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Queridos, o fruto do cristão está ligado também à obra social. A obra social não é o principal fruto que nós precisamos gerar. Porém, o fruto do cristão está o quê? Relacionado. Ele está atrelado também a essa parte social. E nós, analisando esse versículo, esse contexto, nós vemos aqui a orientação de dizer: se você tem 2 roupas e alguém chega até você e pede uma, e você está ali, então libere. É fruto, é fruto. Se você tem alimento e alguém chegou até você como necessitado e pediu, você dá, porque é o que está aqui, a palavra do Senhor. Estou falando fruto do cristão. Então, o fruto do cristão está relacionado a esta obra social. O que é? Repartir. Ele está específico aqui o quê? Roupas e alimento. Não é? Eu não estou aqui conseguindo pagar a minha internet 120 mega. Isso aí, irmão, não é essencial para a nossa vida. A minha TV por assinatura, meu Deus, vai cortar. Não é essencial para a nossa sobrevivência. É essencial. Aquilo que é essencial. Está dando para a gente entender ou não, irmão? Porque às vezes a gente confunde as coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina a gerar fruto com aquilo que é necessidade básica. E aí todos nós estamos inclusos nisso. Porque às vezes nós transferimos para outra pessoa. Mas nós precisamos ter essa responsabilidade. Aí ele prossegue dizendo: não tratar mal as pessoas. Não tratar mal as pessoas. Hoje, as pessoas não estão conseguindo dar mais nem um bom dia. Às vezes você dá o bom dia, mas nem tem a resposta. Não tratar mal as pessoas. Nós estamos chegando, irmão, num nível social. Nós estamos falando aqui de sociabilidade. Amém, irmão? O nível social que as pessoas estão preocupadas consigo próprio. Só consigo e não quer saber. Aconteceu um fato interessante comigo, vindo agora do meu trabalho, eu sentado, já cansado de ter chegado no centro da cidade, já estava retornando. Aí quando eu olho do lado, às vezes dá uma cochilada, bate a cabeça, aí tem não era a senhora, né? Essa menina que hoje todo o pessoal está gerando filho, deve ter mais ou menos uns 17 por aí. Aí com a criança no colo e outra em pé. Aí eu falei: vou dar um lugar, sentar. Ninguém se prontificou. Eu acordei, já automaticamente deu lugar. Aí estava, né, com não sei se é casado, se não é, o que é, né? Porque hoje acabou. Ou seja, eu falei: essa hora era para esse camarada estar trabalhando, hein? Pelo menos catando uma lata, um papelão para vender, com 2 filhos.
Aí deixou lá, senta. Aí daqui a pouco eu tá encostado lá, aí levanta duas pessoas da onde estava sentado. O que se espera, ô presbítero Maldir? Já somos quase um senhor, tá? Ô meu senhor, senta aí não. Ele sentou e ia botando a criança pequenininha de vez de colo dele no meio, ocupou tudo. É a consideração que se tem hoje. No mínimo, nem sentaria, se é minha esposa entrando ali, nem sentar eu ia. Aquele que me cedeu o lugar para minha esposa com o meu filho, ele ia sentar, eu ia ficar em pé. Aí eu ia sentar, né? Claro, se ele põe lá, quando ele viu, a moça, levanta aí, bota a menina no colo, que ele não se mancou. Essa é a geração de hoje, que não querem nada. Quer nada. Eu ia pedir, falei, meu querido, dá para você botar a sua filha no seu colo? Mas essa é a geração, irmão. E essas crianças, qual será o futuro? Nós temos uma responsabilidade social também, irmão, de dar exemplo. Exemplo para essa geração que está perdida. Geração que não tem mais sonhos. Não tem mais esperança. E hoje, você vê as pessoas estão praticamente como inimigos um dos outros. Cadê a sociabilidade? Hoje você não consegue, dificilmente tu vê aí os cachorros na rua brigando, gato e cachorro vivem pacificamente, o rato e o gato tá tranquilo, tá todo mundo tranquilo, não existe mais aquela luta de meu irmão que tinha antes. Agora o ser humano hoje, ele está se tornando cada vez irracional. Ele não está entendendo essa parte da sociabilidade. Nesse mesmo dia, pela manhã, a mulher discutindo com o homem lá, que vai dar na cara, que não sei o que eu vou fazer, está pensando. Aí a outra que estava lá, irmão Fábio Júnior, sabe o que falou? Desce aí. A sociabilidade. Irmão, essa devia ser uma senhora com 60 e pouco. O rapaz olhou assim para a senhora. Eles que deve ter pensado assim, meu Deus, deixa eu ir embora, porque essa moça não tem nada a ver, mas ela é uma senhora mandando eu descer. Olha que, irmão, a missionária Laura, olha que situação que nós estamos chegando. A senhora, que não tinha nada a ver com a história, mandando o cara descer para fazer na mão. Irmão, eu fiquei olhando para ela, eu dei umas 3 olhadas, eu falei, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Eu não chamo, nem quando eu estava no mundo, chamava ninguém para fazer na mão, irmão. Eu falei, meu Deus, o cara deve ter descido, acho que ele pensou até que era uma pegadinha. Porque deve ser a sociabilidade. A igreja, irmão, ela precisa agir. A igreja precisa dar exemplo. Aí está dizendo aqui, olha, não tratei mal as pessoas. E aí a gente precisa ter uma luta constante. Aí ele prossegue. Não podemos ser enganador e nem desonesto, nem fraudulento, nem burlar e nem desfalcar. Porque ele diz aí, não é isso ou não? Depois ele fala de você repartir. Aí ele vem lá falando o quê? A ninguém trateis mal, nem defraudeis. Ó, o que é o defraudar? O defraudar é isso aí, é não enganar, não ser desonesto, não ser fraudulento. E hoje, o que mais você tem passado aí é o quê? É golpe daqui, golpe de lá, é roubo daqui, não é isso ou não, irmão? É o que a gente tem passado. Mas a igreja precisa dar bom fruto. Nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma, está enquadrado nisso aqui. Nós não podemos ser enganador, não podemos ser desonesto, nós não podemos ser fraudulento, não podemos burlar e nem desfalcar. Tudo isso está atrelado e nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Todos estão nos observando e esperando um deslize nosso. Para quê? Para nos apontar
e escarnecer o nome de quem? De Jesus. Mas é esse fruto que Deus espera do cristão? Não. E aí nós precisamos lutar, porque o que acontece? Não, ele fez, eu posso fazer também. Não é isso? Ah, ele defraudou, eu posso também. Ele é desonesto, eu também. Não. Cristão, ele precisa ser diferente. Sim ou não? Cristão, ele não pode ser fraudulento, não pode ser enganador, ele não pode ser desonesto, ele não pode burlar. Não. Ele precisa, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos fazer diferente. Então, nós que estamos na escola, nossos filhos não vão ficar na cola, porque é engano. Porque depois, quando precisar mesmo passar no concurso, não vai. Por quê? Porque a vida toda burlou o sistema. Não é isso? Tem quantas pessoas aí, irmão, que estão tendo problema com o imposto de renda. Sabe por quê? Porque vai enganando. Chega um momento... A igreja precisa ser diferente, nós precisamos fazer a diferença. Precisamos dar bom exemplo. Não podemos defraudar. Vamos lá, João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Querido, olha, o fruto do cristão está condicionado à sua comunhão com Cristo. Deu para entender aí, nesse contexto? O fruto do cristão está condicionado à nossa comunhão com Cristo. E uma vida, limpa pela sua palavra. O que nos limpa? A palavra. Nós meditamos na palavra, recebemos a palavra, o Espírito Santo sinaliza, nós somos cumpridores, não somente ouvinte. E aí, geramos fruto. Sem estar em comunhão com Cristo, igreja, é possível gerarmos fruto? Não. A palavra é clara. Sem estar com comunhão em Cristo, nós não vamos dar fruto. Aí é fácil de analisar o contexto da igreja cristã, olhando para a árvore se conhece pelo fruto, sim ou não? De ver se essa árvore está o quê? Está ligada na videira. Se nós estamos dando fruto, é certo que temos comunhão com quem? Com Cristo, porque é Cristo que espera de que eu e você venha dar o quê? Venha dar fruto. Amém, irmão? Então, quando você analisa uma árvore e tu não vê fruto nenhum, a gente faz uma inferência. Essa árvore não está ligada em Cristo. Ela não está ligada em Cristo. Ela não é uma árvore boa. É como aquela mangueira lá do seu sítio. Aí tu chega lá, essa mangueira... Não, isso aí nem dá fruto. Não dá? Não, nem dá fruto. Só para fazer sujeira. Existe árvore, irmão, que só traz sujeira. Só para cair os animais daninhos, cai folha, suja tudo. Existe assim. Como você vai distinguir? É só ver o fruto. Se não gera, não está ligada com Cristo, irmão. Porque segundo a palavra, nós acabamos de ler, o Senhor fala que Ele é a videira verdadeira. E Ele espera que cada um de nós venhamos o quê? Estar nele. Ele falou assim, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto. Então, se eu não estou dando fruto, eu não estou ligado em Cristo. Porque Ele falou assim, sem mim, sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Irmão, e não pode mesmo. Não existe possibilidade de fazer a obra sem estar em comunhão com Cristo. Nada flui, nada sai. Não tem como dar certo, porque a obra é do Senhor. E a obra de Deus tem um opositor. Qual é o opositor? É Satanás.
E se eu e você, nós não estivermos em Cristo e quisermos fazer a obra, não dá certo. Não vai fluir, porque eu e você fazemos a obra e as coisas concluem, dá tudo certo. O nome do Senhor é exaltado porque nós estamos nele. O Senhor trabalha ao nosso favor. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Então você consegue identificar aquela árvore que não está ligada em Cristo. É a árvore que não dá fruto. Que não tem comunhão com Cristo. Porque se tiver, é fruto. E é fácil de identificar uma árvore frutífera. É fácil. É oração. Aquele irmão, aquela irmã é um dos primeiros a chegar. Não chegou ninguém, já está orando, já está buscando. Evangelismo, estou dentro. É fácil de identificar, irmão. É a árvore que está com Cristo. Porque quem quer nos impulsionar para isso é Jesus. É Jesus, querido. Porque se for olhar a nossa natureza humana, a nossa carne quer ficar em casa dormindo. A nossa carne, ela quer ver todos os programas de televisão. A nossa carne, ela quer, é o prazer terreno. A nossa carne quer as diversões. É isso que a nossa carne quer. Mesmo que nós temos o nosso tempo de repouso, de lazer, que isso é normal, não é nada de errado e nada de pecado nisso. Só que a nossa vida, ela não pode viver só disso. Nós precisamos, como árvore ligada em Cristo, e nele, ele está dizendo assim, nós vamos dar fruto, porque sem ele, nós não podemos fazer nada. E aí essa escolha é nossa, está em comunhão com ele ou não. Se eu não estou em comunhão com ele, dificilmente também eu serei limpo. Porque a Bíblia diz, e nós lemos, que nós somos limpos pela palavra. Nós acabamos de ler isso aqui. Pela palavra, nós somos limpos. E eu preciso estar em comunhão. E aí o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E aí quanto mais Ele limpa, mais a gente dá fruto. Como nós chegamos na presença do Senhor, às vezes todo sujo. Uma árvore que ninguém daria nada para aquela árvore. Mas o Senhor começou a lapidar. Vamos tirar esses galhos aqui que não prestam. Vamos tirar aqui. E começou a nos lapidar. Ele sabe aonde mexe. Ele sabe aonde precisa mexer. Qual é a estrutura que Deus precisa trabalhar em nós. Aí eu preciso deixar Ele trabalhar. Senhor, limpa. Corta ali, vai trabalhando. Aí a gente começa a crescer uma árvore frondosa. Uma árvore bonita. Ela começa a chamar a atenção. E o fruto começa a acontecer. E nós estaremos constantemente ligados em Cristo. A igreja precisa viver isso. E precisa urgente. Urgente a igreja precisa viver isso. Porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Vamos lá para encerrar o nosso ensinamento de hoje. Para Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. Versículo 11. Hebreus 12, 11. Vamos lá. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Olha aí, irmão. Ou seja, quando o fruto, é relacionado à correção, esse mesmo fruto produz o quê? Fruto pacífico de justiça. Está escrito aí, tá? Quando relacionado à correção, o Senhor tratando conosco, e nós aceitarmos isso, vai produzir um fruto pacífico de justiça. O que é isso? Eu entendo que o tratamento de Deus comigo é para o meu bem, sim ou não? É para o meu bem. Eu entendo que o tratamento de Deus comigo é para fazer com que eu venha prosperar, para que eu venha crescer. Amém, irmão? Então, esse fruto relacionado à correção, ele gera esse fruto pacífico de justiça. Ou seja, vem após aceitarmos a correção. Porque se eu não aceito a correção,
eu sou considerado bastardo. Mas quando eu aceito e recebo a correção, mesmo como diz o início do versículo, no presente, parece que não traz gozo, não traz alegria. Mas lá na frente, nós vamos ver o quanto é importante essa correção para nós. Porque o pai corrige o filho que ama. Então, eu preciso aceitar essa correção. O cristão que não aceita a correção de Deus, ele está se rebelando contra Deus. E sabe o que vai o levar? Irmã Tamires, segundo a palavra, ele cai em apostasia. O cristão que não recebe a correção do Senhor, ele cai em apostasia. Sabe, obreira Nelly? Ele cai em apostasia. Porque o Senhor fala, mas só que o ser humano, ele continuando sendo rebelde, ou seja, comichão nos ouvidos, ele não ouve, ele vai cair na apostasia. Aí, por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz assim, que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé. De vez de dar ouvido à palavra de Deus, está dando ouvido à doutrina de demônios. Olha só, irmão. Então, eu preciso receber de Deus, ser a correção necessária, para que venha produzir em mim fruto de justiça. Eu não entro na casa de Deus para ouvir aquilo que vai massagear o meu ego, mas aquilo que vai transformar a minha vida, moldar a minha vida, me fazer um servo de Deus melhor, um ministro melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, porque o Senhor, Ele nos trata assim. Eu preciso receber, guardar e não ser rebelde. Porque quando nós vamos resistir à palavra de Deus, aí a instrução de Paulo a Tito. Ó Tito, faz o seguinte, quando você admoestar o herege um e outro, ele não te deu ouvido? Aí não tem jeito, aí você evita, porque você já falou, você já orientou, você apresentou a palavra, mas ele está resistindo? Não tem como. Então, o que Deus espera de nós para nós darmos fruto de justiça? O que Ele espera? Que a gente receba a palavra e aceite. Nós não vamos aceitar a palavra do homem, mas a palavra de Deus é a palavra do Senhor. Ela que me dá vida, ela que cuida de nós, ela que traz transformação. O Senhor vela pela palavra dEle. E a palavra dEle muitas das vezes nos chama, Eu quero ler mais duas passagens em Provérbios, para a gente fechar aqui. Provérbios 15, 32, que é relacionado aqui a esse mesmo contexto. Tá? O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Olha só, porque lembra que eu falei que quando ele é rebelde, ele faz o quê? Ele cai em apostasia. E se ele é um apóstata, dificilmente entrará no reino de Deus. E ele está desprezando assim a sua alma. Mas o que escuta a repreensão adquire o quê? Entendimento. Adquire entendimento. E também tem uma outra aqui no capítulo 13, versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O cristão, irmão, quando ele recebe a correção de Deus, ele produz fruto pacífico de justiça. O que é isso? Ele entende que o melhor é praticar a justiça de Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Você que está em casa aí, receba essa palavra. Fruto. Nós precisamos gerar fruto. Amém, irmãos? Nós precisamos gerar fruto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde esta palavra e pratique esta palavra. Queria chamar nosso irmão Fábio Júnior para estar louvando ao Senhor. Amém? Enquanto o nosso amado irmão louva a Deus, eu convido a igreja para adorar o Senhor com o teu dízimo e a tua oferta.
Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convidar a irmã Denilma, me ajuda aqui. Aleluia. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos um louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos Nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, vamos orar, vamos ficar em pé, vamos orar pelo término. Deus te abençoe. Sexta-feira de manhã, nossa escola bíblica dominical não será presencial, nós estamos nos organizando para que possamos também fazer já a nossa escola dominical presencial, mas está sendo disponibilizado o ensinamento às 9 horas da manhã e 18 horas o nosso culto. Nossa festividade da igreja será 11, 12, 13 de setembro, que é o segundo final de semana, tá? Teremos batismo, domingo de manhã, ordenação, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Vamos fazer, não vamos convidar nenhuma igreja e vamos contar com os nossos irmãos. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse culto. Ó Deus, pela Tua palavra,
que foi ministrada aos nossos corações. Que cada um de nós venhamos, Senhor, guardar a Tua palavra e sermos praticantes da mesma. Leva o Teu povo em paz e em segurança. Abençoe-os, dê uma noite tranquila. Aqueles que estão em casa, Senhor, abençoe os Teus servos. Abençoe a sua casa e a sua família. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém. A bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja fiel que aguarda a vinda de Jesus, e que todos digam: Amém. Ebenezer! E por isso, a vitória nossa, Maranata! Jesus está voltando.